vamos realizar a correção da atividade de ciência. Primeira correção da atividade 8. 1. Observe o esquema pela qual a célula se divide e origina duas com o mesmo número de cromossomos, né? Daqui uma célula com 4 cromossomos e ela vai gerar duas células idênticas, né? Cada uma com 4 cromossomos. Aí esse tipo de divisão celular a gente chama de mitose, né? Que ela serve para nosso desenvolvimento, para aumentar a quantidade de células no nosso corpo, repor, né, a quantidade de células no nosso corpo. Então, item B. Aí a 2 é a mesma coisa, né? Observe o esquema alado pelo qual uma célula se divide e origina 4 outras com a metade do número de cromossomos da célula original. Então, tá aqui a célula ó, com 4 cromossomos e ela vai gerar 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original, ou seja, com 2 cromossomos. Aí esse tipo de divisão celular a gente chama de meiose, né? Que ela serve para quê? Para a produção dos nossos gametas sexuais, no caso os gametas masculinos ou femininos, né? Os espermatozoides ou óvulos. 3. Complete as lacunas do texto com os termos mais adequados. Na geração de um novo ser humano, o pai contribui com 23 cromossomos, né? De onde é que vem os cromossomos? Vem do espermatozoide, né? No caso do homem, né? Que é a célula sexual masculina. E a mãe com 23 cromossomos do óvulo. Quando ocorre a fertilização ou fecundação, forma-se uma célula diploide, que é o zigoto, cujo material genético é proveniente do espermatozoide e do óvulo, né? Que é a célula sexual feminina, que também contribui com 23 cromossomos, que participam da fecundação. Assim, a divisão celular chamada de mitose permite o crescimento e reparo do organismo humano. As células provenientes dessas divisões celulares possuem uma cópia completa dos genes presentes na célula original, exceto no caso dos gametas feminino e masculino, né? Ou seja, dos gametas sexuais, que apresentam metade do conjunto genético, pois sofreram mitose. 5. Então, primeiro espaço, cromossomos, segundo, espermatozoide, terceiro, óvulo, quarto, mitose e quinto, meiose. Agora vamos para a próxima atividade. Atividade 9. 1. As células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos, né? Esse indivíduo é denominado de, para a gente lembrar, cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam o mesmo gene na mesma sequência, né? Os mesmos genes nas mesmas sequências. Aí nesse caso aqui, ele fala que apresenta o mesmo gene, ou apresenta azão, azão, ou azinho, azinho. Então, esse indivíduo é denominado de indivíduo homozigoto, né? Porque os alelos deles, os alelos dos genes, são iguais. 2. Ao analisar os gametas de um indivíduo, percebeu-se que eles eram distintos nos alelos para uma determinada característica. Em um gameta, o indivíduo apresentava o alelo dominante A e em outro, um alelo recessivo Azinho. Com isso, pode-se concluir que, para a característica azão, azinho, o organismo é. Nesse caso, os alelos são diferentes, né? Quando os alelos são iguais, o indivíduo é chamado de homozigoto. Mas quando os alelos são diferentes, o indivíduo é chamado de heterozigoto, né? Porque são diferentes. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.